É isso, vamos dar início então. Muito bem, pessoal. Estão escutando bem o retorno aí? Os fones? Basicamente, esse painel ele tem um objetivo, não é de trazer uma bola de cristal aqui e passar o que é o futuro, mas de ajudar a responder ou até fazer melhores perguntas do que o provedor de internet ele pode esperar desse mercado daqui para frente. Isso em termos tecnológicos, mercadológicos, tendências daquilo que ele pode esperar em termos daquilo que o cliente pode consumir, né? Até onde vai essa curva de crescimento que o pessoal não vem se instalar. Se nós conversarmos com boa parte dos provedores que estão aqui presentes, né? Eles estão com fila de instalação, ou eles não conseguem instalar mais porque falta capital, né? Ou porque falta gente. Então tem gargalos de instalação, de ampliação de rede, mas ao mesmo tempo, se tem uma dúvida, muitos associados nos perguntam nos bastidores, até onde vai isso? Até que ano isso vai essa curva? Né? Não vai parar abruptamente? Como é que estão as operadoras em relação a isso? Como é que está a tecnologia 5G em relação a isso? Então, são questionamentos que o pessoal se faz, algumas incertezas que é natural ter no mercado, e nada melhor do que nós temos grandes líderes aqui do Brasil todo, que estão presentes, que têm informação. Dá para se dizer que quem mais tem informação desse mercado está sentado aqui conosco nesse painel e prontamente atenderam ao nosso pedido de participar aqui. Então, esse pessoal que está aqui conosco são os maiores líderes desse setor no Brasil. Nós não temos obrigação nenhuma, pessoal, de ser assertivo, de ser exato, de entregar uma resposta, né, uma previsão ou algo assim. É uma perspectiva, é uma linha. Às vezes, dados é melhor do que alguma opinião. Às vezes, informações, que boa parte do pessoal aqui tem informação, não vou dizer privilegiado, mas mais adiantada, pode compartilhar conosco nesse painel. O painel está sendo gravado e vai ser disponibilizado via internet para que o pessoal tenha um grande público já também assistindo online. Nesse momento está sendo feita uma transmissão e depois vai ser disponibilizada a gravação também. Então, começamos. A metodologia é bem simples, nós temos de 3 a 5 minutos por participante, que pode se apegar em um tema técnico ou mercadológico, ou em termos de concorrência e evolução de tecnologia, ou até mesmo complementaridade, que para quem não quer ficar em cima do acesso, para poder nos abrir um pouco mais sobre as perspectivas de futuro em relação ao mercado de provedores de ISP. E aí eu gostaria de começar com o Parajo, que está na nossa esquerda. Parajo, está com você aqui, para comentar um pouquinho conosco sobre essas dúvidas que o pessoal tem bastante e o que você enxerga também em termos de mercado, em termos de tecnologia, em termos de tendência realmente. Mas falando sobre tendência, perspectiva e tendência, o que você vê daí para frente, o que você tem enxergado, né, olhando para o passado também, né, que o pessoal se engajou muito no rádio, era o meio que existia, agora na fibra, o que vem daí para frente, o que o mercado enxerga, o que você está vendo? Bom, obrigado, Magno, pelas palavras. Eu acho que o desafio é enorme que você está propondo aqui. Na verdade, a gente vai ter que fazer um pouquinho de um exercício de futurologia aqui, né, dessa situação. Mas eu acho que, assim, até para ser bem objetivo aqui, a gente passou por uma transformação e vem passando por uma transformação muito grande no mercado, né? Na verdade, se vocês analisarem, os mais dinossauros aqui como eu, né, começamos lá no acesso discado, aí viramos parceiros e revendedores das grandes operadoras no DSL, né? Aí até tomar a primeira pernada, e aí a gente começou com rádio, né? Muitos de nós aqui têm um histórico grande de rádio. Aí a fibra ótica era um sonho, né? Mas era muito caro. Mas essa diferença de preço, essa questão tecnológica foi diminuindo, e aí agora a gente já está na fibra ótica, né? Eu diria para você que o que a gente precisa, pensando no futuro, é cada vez se profissionalizar mais, pessoal. Cada dia mais buscar efetivamente transformar as empresas, as firmas em empresas, né? A gente sabe que a gente é dono de firma, né? Boa essa aí, fazia horas. Dona de firma. Então a gente precisa realmente
transformar as nossas firmas em empresas. Por quê? Porque aí está vindo uma onda enorme agora, né, de gente com dinheiro querendo investir nesse mercado, porque esse é um mercado potencial. Só que para investir nesse mercado tem que ser profissional, né? Você tem que ter sua rede legalizada, você tem que ter equipamentos homologados, você tem que ter equipamentos profissionais, porque senão na hora que chega um cara desses querendo fazer uma oferta de compra na tua empresa, ele vai falar, legal, você tem aí X mil usuários, mas esses X mil usuários têm uma receita, só que aqui eu tenho uma coluna de débitos enormes aqui, ou de possíveis problemas que você vai ter na sua operação, que vai desvalorizar o seu negócio, né? A sua venda. Então, você vale X, mas aqui não tem regularização de poste, não tem equipamentos homologados. Ih, vai cair de novo. Não tem equipamentos homologados, não tem... não, tá bom, agora acho que ficou. Não tem equipamento homologado, não tem isso, não tem aquilo. No final, não vai sobrar nenhum dinheiro aqui que o cara vai pagar. Então, acho que a grande mensagem que a gente tem que passar, pelo menos na minha visão, é que cada dia mais a gente precisa profissionalizar o negócio. Se quiser sair lá na frente, vai ter que profissionalizar. A gente está vendo realmente um movimento enorme, vai existir uma consolidação nesse nosso mercado, já está acontecendo algumas consolidações e tem uma oportunidade grande para quem estiver fazendo um trabalho profissional, um trabalho sério. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar no futuro. E aí, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, né? Parece até chato, mas eu acho que a gente também tem que se preocupar em agregar mais valor ao negócio, né? A gente precisa adicionar mais valor agregado nesse negócio, mais serviços ao cliente, seja inúmeras coisas que você possa agregar. Eu vejo que muitos pequenos e médios e até grandes provedores sabem vender bem a questão da fibra ótica, né? Sabem vender bem o acesso à internet, mas ele não sabe agregar mais valor. Não sabe vender um sistema de monitoramento, não sabe para a residência ou para o negócio do cara, não sabe botar um Wi-Fi com uma qualidade boa dentro e cobrar por isso dentro da residência ou dentro do negócio do cara. Eu acho que cada vez mais serviços vai abrir mais oportunidades e aumentar a margem, porque na hora que vocês começarem a fazer conta, pessoal, vocês vão ver que esse negócio de telecom é legal, é bacana, mas ou é pendurar dinheiro no poste ou é enterrar dinheiro no chão, né? É muito dinheiro que vai. Então, acho que isso aí, a gente tem que olhar para frente e pensar um pouco mais para frente qual é o próximo passo desse negócio. E aí eu queria parabenizar mais uma vez a Internet Sul, um evento maravilhoso. Esses eventos precisa sim, Magno já falou isso na abertura, precisa tirar vocês da zona de conforto para vir participar dos eventos, para justamente ter esse contato, esse network, essa experiência aqui reunida dentro desse processo, para que vocês possam aprender um com os outros, né? Ninguém sabe tudo, né? Todo mundo aprende com todo mundo, e acho que isso é fantástico. Acho que isso é uma coisa de futuro que a gente tem que pensar. Obrigado pela contribuição na primeira rodada. Neger, aproveitar, você acha, aproveitando essa deixa do Parágio, você acha que esse processo de consolidação ele é o único caminho, tem mais de um caminho, esse é o futuro, tem outro caminho? Qual é a visão em relação à consolidação mercadológica e a perspectiva de futuro? Legal, Magno. Primeiro, agradecer o convite, parabenizar pelo evento, pela ótima estrutura, sempre os eventos da Internet Sul são impecáveis. E respondendo um pouquinho o que você colocou e complementando um pouco o que o Parágio colocou, eu acho que a gente também pode olhar por um outro aspecto. Tem o aspecto da consolidação, se a gente imaginar que o nosso serviço, que as nossas empresas estão prestando um serviço que é uma commodity, que é igual, não que diferencia um do outro, eles têm os mesmos parâmetros, a mesma referência. Então, se o objetivo é ter um volume grande de usuários, de consolidar, de vender ou de comprar e ter um poder significativo regional, é um tipo de abordagem, é um tipo de colocação, mas que tem lá as suas desvantagens. Quer dizer, o objetivo da empresa no fim das contas, ser uma telefônica, ser uma net em miniatura, copiar o que os outros maiores fazem numa menor escala,
localmente, ou a ideia é buscar uma maior lucratividade, agregar valor e ter algum tipo de inovação? Então, essa é uma pergunta que a vocação de cada empresa acaba direcionando. E a gente está vivendo uma fase agora em que essas possibilidades elas estão aparecendo e elas estão cada vez mais latentes, né? Então, aquele perfil comum do usuário doméstico, residencial ou do usuário empresarial, ela está tomando uma forma um pouco diferente. Então, hoje você tem a internet mais agregada a serviços. Então, muitas vezes, a formatação de um serviço onde a internet é um insumo passa a ser, dependendo do nicho, um negócio com muito mais atratividade econômica do que o serviço de telecom, que, via de regra, é uma commodity. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que hoje em dia se fala muito de internet das coisas, né? E no Brasil, o terreno mais fértil para isso e o que tem evoluído mais rapidamente tem sido aplicações para o agronegócio, né? A gente pode até ter algum tipo de questionamento, ser um pouquinho cético em relação à possibilidade do Brasil desenvolver algum tipo de tecnologia própria na questão de mídias, na questão de cidades inteligentes e tudo mais, mas para o agronegócio ninguém fica muito cético em relação a isso. Por quê? Porque a gente tem a massa crítica, a gente tem o agronegócio mais eficiente do mundo, a gente tem mais boi que gente no país, né? Então, se você tiver soluções, e já tem muitas empresas que trabalham com essa questão de aplicações de internet das coisas, você não está vendendo simplesmente uma conectividade de um dispositivo, ou fazendo uma cobertura sem fio, ou vendendo um link de internet, mas você está agregando a uma solução maior. Eu vou até exemplificar alguns casos interessantes de mudança de paradigma. Hoje em dia, existem microsensores que a gente coloca num talhão, numa área de plantação, numa área rural, onde a gente consegue avaliar o microclima, a gente consegue avaliar questões de umidade de solo, enfim, um monte de parâmetros que eu não sou lá um grande especialista nisso, mas os agrônomos entendem muito bem. E com base nesses dados, a gente consegue, pedaço por pedaço da propriedade rural, dimensionar a quantidade de insumos que a gente vai usar ali. A quantidade de adubos, quantidade de defensivos, e com essa otimização, sabendo essa informação precisa de cada ponto da propriedade, a gente consegue uma economia muito grande de todos esses insumos. Então, o proprietário rural ele não está comprando um link de internet, uma cobertura de um serviço específico. Ele está economizando, ele está enxergando que ele está economizando tantas toneladas de fertilizante, tantas toneladas de defensivo. E aí é curioso que até alguns grandes players, algumas grandes empresas, por exemplo, do ramo de fertilizantes, estão começando a mudar o paradigma. Elas não estão mais vendendo toneladas de fertilizante. Elas estão vendendo fertilização como serviço. Ela faz um contrato com o produtor rural, que ela fala, olha, na sua área aqui eu vou te garantir tanto de nutriente, tanto de produtividade, e você vai me pagar como serviço tanto por hectare. E aí ela implementa lá a rede dela, os sensores e tudo mais. Quer dizer, isso tudo é muito bonito, só que falta uma coisa para isso evoluir mais: conectividade, né? E aí talvez estejam as oportunidades, não de vender o link específico como uma commodity, como um serviço que nós estamos acostumados, mas de repente integrar esse serviço e oferecer um serviço de valor adicionado, como a gente costuma sempre colocar, com uma lucratividade maior e com um valor maior que o cliente está enxergando, né? Então, são dois caminhos que a gente pode estar colocando, né? Ou realmente aumentar as escalas para ter os ganhos que tem a ver com isso, ou de repente identificar um nicho e usar a internet como uma ferramenta para a gente agregar outros serviços, né? São alguns caminhos que a gente enxerga. Muito obrigado. Olha aí, mais umas dicas. Dica do Parágio em relação à consolidação, como se preparar bem para isso, e o Néger aí mostrando como agregar valor, né? Utilizando a conectividade como um insumo básico. Muito bem. Robson, o que você enxerga em termos de perspectiva de mercado? Até onde vai isso? Quanto que está fibrado? Quanto que ainda tem muito por fazer? Esse muito por fazer é quanto na sua visão? O que você tem visto aí em relação aos provedores da sua região, Brasil afora? Essa onda da fibra, até onde ela vai? O que a gente ainda tem que fazer para concluir essa etapa? Essa curva de crescimento vai até onde? Bem, boa tarde a todos. Engraçado, assim, alguns comentários ali que o Parágio, mas o Eduardo fizeram aqui, que foram perfeitos. Eu enxergo até que vai ter uma sinergia e um consenso bem igual aqui entre todos os líderes aqui. Um foco
antes de eu entrar nesse detalhe, quando eu assumi a Abramult há um ano, foi o que eu faço de diferente, porque tem grandes líderes no mercado que estão executando seus papéis com maestria. O que eu posso fazer diferente? Busquei olhar a questão da capacitação do empresário, porque hoje nós somos provedores, somos firma, né, como o Parágio falou. Nós temos que ser mais empresários. E para ser empresário, você tem que se permitir mudar, se capacitar, buscar pessoas, contratar pessoas no seu meio ali com conhecimento para isso. E eu venho buscando isso. Primeiro, eu estou me capacitando para mim poder capacitar. Eu tenho a honra de ter entrado nesse mercado, né, desde filhotinho, como fala. Meu pai foi um dos implantadores do sistema analógico comutado, né, ele foi funcionário da Ericsson há muitos anos, então eu já entrei com central analógica, depois com Lucent, com Batik. Eu tive o prazer de levar telefonia fixa às cidades que tinha só um orelhão para todos das cidades ali usarem. Então eu tive o prazer de inaugurar várias cidades, né? Eu sou novo, tenho 43 anos, então assim, com 20 anos eu já estava ali trabalhando com telecom, e eu estou tendo mais essa honra de participar com mudança de tecnologia. Então a gente tem que capacitar, um dos focos é se tornar empresário, menos provedor e mais empresário. E voltando a essa questão de fibra, eu tive a honra também, assim, em 2010, 2011, até com o Rafael Sá, que estou vendo que está ali, nós participamos de um painel com a Internet Sul, foi a primeira vez que eu participei de um painel, onde a gente falou sobre a introdução da tecnologia FTTH no mercado, redes, né, Rafael? E foi impressionante que eu consegui atingir os objetivos ali, trazer o que precisava para o mercado em 2010, 2011. E foi uma das primeiras palestras FTTH que você fez, que foi feito aqui na Internet Sul. Sim, é sua. sim. Foi até com o Rafael como presidente. E foi muito legal, que assim, eu atingi as expectativas, porque eu tinha uma visão de operadora. Porque eu fui empreiteiro durante muitos anos de todas as operadoras, das principais, projetando e construindo cidades inteiras. Então, eu fiz um estudo há 3 meses em Minas, né, onde que eu identifiquei, assim, não existe um município mineiro que não tenha um provedor, no mínimo 2 ou 3, e 85% da malha de municípios já estão com fibra ótica. Em menos de um ano, Minas Gerais vai ter a maior malha ótica de provedor. Pode juntar a malha da Claro, pode juntar a malha da Oi, que não vai ser maior que a dos provedores. Estou falando com propriedade, porque eu conheço a malha das operadoras, né? Trabalhei, tenho muitos amigos dentro delas. Então, o provedor ele vai ter a maior malha nacional de fibra ótica em menos de 2 anos. 85% de Minas já está assim, com fibras óticas. E por um exemplo, esqueci o nome da cidade aqui agora, o menor município do país tem 850 habitantes, existe 2 provedores com fibra ótica, e são amigos, conhecidos, e eu perguntei para eles, vocês compartilharam a LT? Porque todo mundo conhece aqui, 128 portas. Acabou. Vocês têm 250 casas, como é que vocês fizeram? Construíram 2 estruturas iguais para competir numa cidade de 250 casas e comércio. Para você ver como é que o provedor está no país. Então, o provedor ele está numa seara... Isso é uma folga de recurso, um desperdício de recurso violento, exatamente. Né? É o que se discute muito, é o que eu vejo, por exemplo, eu vejo aqui os 2 irmãos aqui, Ronaldo e Rogério, sempre está comentando sobre isso, essa questão de compartilhamento, a inovação, né? Vocês colocam muito sobre isso com excelência nas suas palestras, e tem que haver essa união, tem que haver uma junção mesmo dos provedores. Você não precisa ser amigo do seu concorrente, você não tem que andar de mão dada com ele, mas você tem que ser parceiro na hora da briga, porque o nosso concorrente está lá fora. Competimos pelo cliente final, mas tem que ter toda uma mudança de mentalidade, tem que ter uma mudança assim, de paradigmas, dele aceitar aquilo. Então, o provedor ele está vivendo um momento ímpar, aonde que nós estamos sendo solução para muitas prefeituras, para governos, para grandes grupos de empresas, e nós estamos despertando os olhos exatamente desse mercado externo, né, com grupos de investidores. Então, o que o Parágio, que o Néder colocou, nós temos que melhorar a nossa eficiência e a nossa mentalidade, porque conhecimento técnico, todos os provedores já mostraram que têm conhecimento técnico. Eles sabem prestar um serviço até melhor que as grandes, mas nós temos que mudar, às vezes, a nossa forma de pensar, ser mais empresário e menos provedor. Menos firma, né, e mais
e mais empresa. Então, assim, estamos no caminho certo. A projeção para os 2 anos é que tenhamos uma das maiores malhas ópticas do país. Então, eu acho que é só a gente trabalhar, contratar consultores para se especializar e para se capacitar, porque o futuro a nós pertence. Então, depende só de cada um de nós e dessa união de todos. Obrigado. Obrigado, Robson, mais uma vez pela participação. Rosauro, como é que você enxerga, então, a perspectiva de futuro em relação a esse mercado? Né? Aí agora você já está com a margem maior para falar sobre valor agregado, sobre qualificar a operação para consolidação, né? O timing da fibra, o que se espera de outras tecnologias, o que o usuário será que espera de nós? São perguntas que a gente escuta toda semana do nosso associado, dos nossos colegas aqui, e seria bom ouvir um pouquinho da tua contribuição. Boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite, Magno, parabéns aí pelo evento. E complementar um pouquinho do que o Robson estava falando, bem rapidinho, antes de entrar na tua pergunta. Hoje, nós no Paraná, nós temos algumas cidades, tá, que temos associados lá, que temos levantado, que já tem 85% das casas, tá, das áreas urbanas com uma fibra conectada e ativa. Ou seja, já estamos chegando muito perto do limite, né? Ou seja, a gente sabe que das 100% das casas ainda vai demorar um tempo para que tenha 100% das casas conectadas, porque ainda temos um bom percentual de pessoas que não utilizam a internet. Então, eu acho que isso, de fato, uma hora o nosso oceano já não vai mais ficar tão azul assim, né? Ou seja, vamos ter muita gente pescando no mesmo oceano que a gente está, e a gente tem que tomar cuidado. Para isso, eu só queria complementar, pegar um gancho do que o Parágio falou muito bem, e eles colocaram aqui também o Néger e o Robson, sobre a gente se profissionalizar. E para isso, tá, não quero ser o cavaleiro do apocalipse, que nem um amigo da gente, mas o nosso evento em Foz passado, nós tivemos uma participação do Max Geringer, e ele deixou uma grande pergunta, que eu gostaria dele passar para vocês, que eu acho que é muito importante. O que é que nós queremos para a nossa empresa, para o futuro? Porque, basicamente, nós temos 3 opções. No futuro, nós vamos passar a nossa empresa para um herdeiro ou para um sucessor, ou nós vamos quebrar a nossa empresa e vender baratinho, ou, de fato, nós vamos crescer e vamos vender essa nossa empresa. Outro caminho desses 3 não tem. E se a gente não escolher o futuro da nossa empresa, o mercado vai escolher. Então, quem que a gente prefere que escolha o futuro da nossa empresa? Nós mesmos ou os outros? Obviamente que é a gente. Então, para isso, a gente tem que se preparar para essas perguntas, se profissionalizar e entender o que vai acontecer. Porque esse mercado nosso de fusão e aquisição está numa crescente agora, e eu só vejo que vai aumentar ainda mais, porque nós somos até uma vitrine para o mundo. Acho que o que acontece no Brasil, com mais de 20 mil provedores, não existe notícia de ter isso em outro país do mundo, e a gente espera que isso vá assim por muito tempo. Agora, até onde que isso vai ir? Até onde que a gente vai continuar crescendo? Tá? E continuando as nossas empresas com essa onda de fusão e aquisição, com esses grupos de investimento vindo com caminhões e caminhões de dinheiro e investindo. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Então, por isso que acho que, na minha opinião, o recado mais importante é que a gente escolha qual é o destino e o futuro que a gente quer para as nossas empresas. E aí a gente trabalhe forte em cima disso. E sobre a perspectiva de futuro, o que eu vejo do lado do usuário, de fato, acho que ele espera praticamente que o provedor resolva qualquer problema, né? Porque muitas vezes ele está sem luz e ele fica sem internet, ele fala assim, estou sem internet, né? E não tem nenhum no-break em casa. Então, assim, essas são as histórias dos usuários que a gente escuta falar. Mas hoje, o usuário, ele quer alguém que resolva o problema dele. Ele não quer alguém que provê simplesmente internet. Ele quer alguém que traga muitas soluções para nós, seja no Wi-Fi, que faz diferença, seja na IoT, que vai ser o futuro,
seja para ter a casa conectada, enfim. Eu acho que o provedor tem a grande vantagem, né, principalmente porque a maioria esmagadora de nós provedores somos empresas regionais ou municipais, empresas pequenas, e nós temos o privilégio de podermos ter a porta aberta da casa do cliente. A gente está lá dentro da casa, o cliente confia na gente. E baseado nessa confiança, talvez por isso que ele exige tanto da gente. Então, eu acho que nós temos que aproveitar isso e atender a expectativa dessa confiança do usuário e ofertar serviços que vão vir ao IoT, casa conectada, agricultura e tudo mais. Porque o IoT, eu vejo que as operadoras estão se organizando, tem muitos projetos de laboratório e que talvez eles querem retomar o tempo que eles perderam no FTTH com os provedores, que os provedores saíram na frente, e no IoT, principalmente com o uso do 5G e outras tecnologias, eles querem recuperar esse tempo e sair na frente. Então, eu acho que é um dever de casa que a gente deve estudar fortemente esse mercado para entender o que ofertar para o usuário. E nisso, eu acho que também, além de uma responsabilidade a gente ofertar essas soluções, é uma oportunidade que a gente tem. Porque a gente vai ter que aprender não só o que fazer e o que oferecer, mas principalmente como oferecer. Porque a internet, cada dia mais que passa, é commodity, ou seja, agora no grupo dos associados, eu acho que todo mundo já deve ter visto, é muito comum acontecer o quê? Alguém fala assim, olha, apareceu um concorrente aqui vendendo 100 mega, 80, 60, 50, 70, e eu falo assim, esse cara é louco, tal, enfim, e tudo isso. Ou seja, esse poder econômico cada vez vai vir mais forte ofertando banda, porque é o que todo mundo oferece. Então a gente tem que aprender a ofertar coisas diferentes. E eu acho que na nossa área, na internet, a gente tem que evoluir muito. Como ofertar coisas diferentes, buscar, e aí que nós vamos se diferenciar um do outro, tendo soluções diferentes. Por exemplo, a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai num hotel, lá eles dão aula para a gente do que eles oferecem de diferenciais. Ou seja, você vai lá e fala assim, você quer um quarto com mais isso aqui, é tanto mais. Você quer um quarto no andar alto, é tanto mais. Você quer um quarto que você enxerga a avenida, é tanto mais. Entende? Tudo isso eles monetizam. E nós vamos ter que seguir essa linha também de conseguir encontrar um equilíbrio entre ofertar novos serviços e novos produtos com valor agregado para os usuários. Tá? Eu acho que esses são os nossos diferenciais aqui. Só para encerrar, eu só queria fazer uma perguntinha para a plateia. Quem aqui conhece algum provedor que não está aqui hoje? Que sabe que não veio? Ergue a mão, por gentileza. Todo mundo conhece. Então, a vantagem é de quem está aqui. Quem está aqui trocando informações, buscando informações, vocês já estão um passo à frente para fazer essa diferença do que o mercado vai exigir. Então, parabéns a todos vocês. Obrigado, Rosauro. Então, fazendo uma síntese pequena aqui da tua... aprender a monetizar, agregar serviço, sair da commodity, de fato, é a principal leitura que eu consegui pegar da tua fala aí, né? Agregar serviço e aprender a monetizar, né? Além da profissionalização. Maia, o que tu traz para nós em relação, então, a perspectivas de futuro? Qual é a tua contribuição em relação a esse painel? Bem, então, em primeiro lugar, agradecer ao convite e parabenizar pela excelente organização do evento. O ano passado não pude vir, já tinha um compromisso, mas esse ano eu falei, não, vou marcar com bastante antecedência, não vamos perder esse evento de forma alguma. Estamos felizes por isso. Muito bem. Eu queria, assim, eu acho que os colegas que falaram antes já tocaram nos dois pontos principais que passa na cabeça de todo mundo. A questão da consolidação, né, que é uma coisa que está nos rondando aí, né, um problema bom que a gente tem para administrar aí, que é preparar nossas empresas para essa consolidação e agregação de novos serviços, né? Quando a gente fala em consolidação, ou quando a gente fala em vender a nossa empresa, que é uma alternativa, sempre vem na cabeça, né, acho que de todo mundo, aquela pergunta, beleza, eu vou pegar um bom dinheiro, né? E o que eu vou fazer depois? Né? Eu vou parar, eu vou aposentar, eu vou investir em outro negócio, vou investir em outro negócio, vou parar, o que eu faço depois? A minha vida que sempre foi de provedor, que comecei esse negócio, muito de vocês aqui começaram esse negócio muitas vezes com
despretensiosamente, até como uma brincadeira, até como um hobby, e talvez isso explique o baixo índice de profissionalização das empresas, né? Todo mundo meio que começou informalmente, e o que a gente vai fazer depois, né? Então eu queria falar de uma situação que a gente tem visto em nível global, em nível pelo menos de América Latina, até por estar no LACNIC, a gente tem muito contato com outros países e tal. O Basílio também vai falar sobre o LAC-SP. Então a gente percebe uma diferença muito grande no que acontece aqui e no que acontece lá fora. Aqui nós temos 7.000 AES, quase 7.000 sistemas autônomos. A Argentina, que é o outro país que tem mais AES tem menos de 900, né? E o México, que tem a população um pouco mais da metade do Brasil, o México tem 200, 300 AES no máximo. Então, uma das coisas que eu acho que a gente tem que estar atento, principalmente quem já está adiantado em negociações, talvez, por que não? Uma vez que eu vender a minha operação aqui, porque eu não vou pensar em ter uma operação no Peru, no Uruguai não, que é monopólio, mas em outros países da América Latina. Existe um potencial imenso, e a gente teve recentemente em Cartagena, em um evento, e já vimos lá alguns brasileiros, empresas brasileiras já botando um pezinho lá para vender antena, para vender fibra, para vender outras coisas e tal. Então, eu acho que esse é um mercado que a gente tem que ficar bastante atento, né? Bastante atento, porque o que está acontecendo aqui no Brasil hoje, com 20.000 provedores licenciados na Anatel e com 7.000 AES, né, vai acontecer nesses países fatalmente. Aqui nós temos uma conjunção de fatores que propiciaram essa evolução. E eles estão quebrando as suas barreiras regulatórias, quebrando uma série de coisas, e vai se abrir um mercado muito grande, que é o Brasil de 10 anos atrás, que não tinha fibra praticamente em lugar nenhum. Tá certo? Então é esse lado que eu queria mencionar. E sobre a parte de consolidação de serviços, implementação de serviços, né? Realmente é uma tendência que eu acho que todo mundo tá olhando para isso, para IoT, para casa conectada, para vigilância, para segurança, monitoramento, etc., né? Essa é uma tendência muito grande. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa em nosso provedor para tentar identificar os principais anseios do cliente e tudo mais, e dividimos em 2 grupos. Um grupo daquelas pessoas que tinham aberto chamado no nosso call center nos últimos 6 meses, e um grupo que já não abria chamado, não tinha aberto nenhum chamado e tal. Identificamos que mesmo aqueles que não abrem chamados, eles têm expectativas que muitas vezes não estão sendo atendidas por nós. Isso que o Rosauro falou, da gente estar dentro da casa do cliente, esse é o nosso maior patrimônio. Não é a fibra que está lá, o NU, a fibra que está no poste. O maior patrimônio é essa porta aberta que a gente tem que explorar, e a gente só vai explorar isso aí de uma forma agregando serviços. Então, essa porta aberta para agregar mais serviços, essa confiança, esse atendimento próximo que o provedor possui, bem mais claro do que a operadora também. Não que a operadora não atenda, porque ela atende on-site, dá problema, ela vai lá e conserta, mas o provedor está mais perto, né? Em termos de sociedade, em termos de comunidade, a comunidade enxerga o provedor como alguém mais próximo dela. Então, e essa oportunidade fora do Brasil, inclusive, né? Mercados que estão para, não vou dizer nascer, mas para se desenvolver. Obrigado pela contribuição. Rafael da Anatel atendeu o nosso pedido de participar desse painel. Muito obrigado por estar aqui conosco.
passar um pouquinho da visão de você dentro da agência, o que enxerga esse mercado que é singular no mundo, né? A Anatel, ela também tem uma missão, uma árdua missão de regular esse mercado, né? Que é populoso. Fácil é regular 20, 30, né? Regular 20 mil ou regular um país continental não é uma missão nada fácil. Agora, essa perspectiva ou esse cenário de diminuir a regulação é uma tendência natural, não que seja uma demanda, mas é uma tendência natural de diminuir o caráter regulatório, mas de se manter essa necessidade. E, ao mesmo tempo, também, o que a Anatel enxerga em termos de tecnologias, o que a Anatel prevê para o futuro do mercado das telecomunicações no Brasil. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite aí da Internet Sul para estar aqui com vocês. É uma honra a gente poder participar desses debates. Eu estava conversando aqui antes no início do painel, que antigamente a Anatel não era convidada para esses painéis, porque o pessoal tinha medo e tal. Não, pô, a Anatel, vai falar que eu faço errado, não sei o quê, que eu sou clandestino. Então, acho que a gente já evoluiu dessa etapa, né? A Anatel já existe aí, vai fazer 21 anos, eu estou na Anatel há quase 17. Então, eu acompanhei todas essas fases aí. Vamos falar um pouquinho do passado, do presente, para depois a gente poder enxergar o futuro, né? Então, lá no passado, a gente tinha a questão do provedor que se não fosse outorgado, ele era clandestino, aí crime, Polícia Federal e tal. Então, a gente teve muito esforço aí nesse sentido para tentar conscientizar o setor, mas a verdade é que a gente estava enxugando o gelo, né? Quanto mais a gente atuava em cima disso, mais surgiam provedores, muitas vezes por desinformação, né? A gente via que o cara, eu não sabia e tal, mas infelizmente a gente constatava a situação e não podia fechar os olhos, né? Aí eu acho que também sensível a isso, em 2017 o Conselho Diretor da Anatel tomou uma decisão, quando ele publicou a Resolução 680, que dispensou de outorga os provedores que utilizam meios confinados, né, cabeação, ou então radiofrequência nas faixas não licenciadas, que a gente chama, né, as faixas de radiação restrita, né. Porém, criou uma regra lá que a gente precisa discutir, né, que é que, mesmo dispensado da outorga, as empresas precisam comunicar à Anatel as suas atividades, o início das suas atividades, para a gente saber onde é que elas estão, que elas existem, né, porque está tendo uma discrepância, né, dos números que a gente tem aí hoje, cadastrados na Anatel, 7.752 provedores. Estamos falando aqui em 20 mil, então já tem um gap aí de 1 para 3, mais ou menos, né? E também nós temos lá um cadastro de 219 provedores que tem mais de 5 mil usuários. Também, né, considerando a pujança dos números do setor, que a gente vê aí o crescimento altíssimo aí, né? E isso é muito bom, né? Dos acessos providos pelos provedores regionais. Eu não acredito nesse número de 219, eu acredito que tem muito mais, e eu convido a todos a informar para a Anatel, né? No caso, quem tem mais de 5 mil precisa obter outorga. Hoje o processo é totalmente eletrônico, antigamente realmente era burocrático, hoje é totalmente eletrônico, em poucos dias a pessoa obtém a outorga, o valor é R$400, eu acho que quem tem mais de 5 mil usuários não vai doer no bolso esse valor. E a gente está falando de profissionalização aqui, né? Foi dito várias vezes profissionalização, e eu acho que passa por isso, né? Passa para a empresa cumprir a regra que está posta, que é uma regra que já desregulou boa parte, né? Está muito mais simples hoje para o provedor se regularizar perante a Anatel, e a Anatel poder ter essa informação e poder consolidar isso nas suas bases de dados de uma maneira mais realista, né? E por que isso é importante, né? A gente está falando, porque é importante ter políticas públicas. A gente precisa ter informação concreta do setor para a gente poder fazer a política pública, no caso não é a Anatel que faz, mas ela sugere, e depois ela que vai gerenciar o cumprimento da política, né? Para a gente poder trazer o que realmente o provedor precisa na ponta. A Anatel hoje está imbuída do espírito de ajudar o pequeno provedor a crescer, porque a gente sabe da importância disso, principalmente, né, para as cidades pequenas, as áreas rurais. A gente sabe da realidade aqui da região sul, né, que a gente tem muitas famílias que moram em áreas rurais que precisam da internet até para os seus negócios, e eu tenho esse compromisso aí pessoal, né, até porque eu tenho familiares que moram no interior do Rio Grande do Sul, em áreas rurais, e eu sei da dificuldade que eles passam para ter a conectividade a um valor aceitável. Então a gente tem todo
toda a boa vontade de ajudar o pequeno provedor a levar a conectividade onde ainda não tem, né? Porque a gente sabe que o Brasil é muito grande, é um país gigantesco, né? Então a missão não é fácil, mas a gente está aqui para isso, né? Então não tenha mais medo da Anatel, se informe lá no início das operações, né? Quem tem mais de 5 mil, obtenha outorga. O que a gente não quer é ter que atuar de uma maneira como polícia administrativa, a gente quer ajudar como um órgão regulador os provedores a crescer e desenvolver seus negócios, porque a principal missão da Anatel não é coibir o expansão, pelo contrário, é ajudar a expansão para trazer a conectividade a todos os brasileiros, né? Então, aí tem a discussão das tecnologias, a gente tem aí agora, estamos enxergando aí nos próximos dias o leilão do 5G, né? Eu defendo internamente na Anatel que a gente faça um modelo adequado, como já teve no passado, de leilão que permita o pequeno provedor participar, não fique concentrado nos grandes grupos econômicos. Então, a gente sabe que o esforço para o leilão é muito maior, mas eu acho que vale a pena o esforço, que permita, né, os pequenos provedores também ter acesso às novas tecnologias, não ficar restrito aos grandes players do mercado. Então, a gente depois na próxima oportunidade pode detalhar um pouco mais, mas inicialmente é isso. Eu gostaria de colocar essa mensagem de que a Anatel, a gente está imbuído do espírito de ajudar o pequeno provedor e não de correr atrás com viés punitivo. Então, vamos crescer junto, ok? Obrigado. Obrigado, Rafael. Importante essa questão das informações. A Anatel é utilizada como a fonte de dados oficial para que o Ministério tome decisões a respeito da conectividade banda larga no Brasil. E todos nós aqui somos sabedores, né, do CIS, a ausência de dados que tem no CIS e o mal que isso gera para que o governo se apoie, porque ele acaba não tendo informação estatística correta para poder aplicar política pública. Não pode aplicar política pública em cima da axiologia. E a Anatel é o principal órgão que vai fornecer essa informação e ela não tem. Sabe-se que ela tem a informação que é fornecida e se sabe que essa informação ela não condiz com a realidade. Mas, Basílio, aproveitando o embalo, deixa a palavra aberta para ti aí. Bom, agradecer o convite para estar aqui. É importante a gente poder falar um pouco de futuro. Eu vou fazer uma ligeira correção no que o representante da Anatel falou. Existem outorgados, tem realmente um número muito acima. No CIS é que tem 7 mil que informam. Sim. Mas outorgados mesmo, na lista da própria Anatel, tinha lá mais de 17 mil a última vez que eu olhei. Outorgados. Então, já provavelmente 20. Que loucura. Porque no CIS são 7 mil que estão informando. E isso é uma deficiência enorme. Então só um terço realmente informa. Quase um terço. Só um terço realmente tem 2 informa. terços que nem informa. E eu já fiz um levantamento no CIS de tamanho de empresas. Tem uma quantidade enorme, 20 e pouco por cento em forma 0, ou em forma 1 acesso. Isso é evidente que não é verdadeiro. O último número do CIS que saiu recentemente, aparentemente houve uma queda nos acessos dos provedores, mas tinha 506 provedores que não informaram o número do mês passado. Simplesmente, se tivesse repetido o número do mês passado, nós teríamos crescido e não tido uma ligeira queda. Então, é extremamente importante dar as informações para a Anatel. A gente não está não estamos pondo a empresa em risco, isso é importantíssimo para a própria empresa, para o crescimento do mercado. Mas eu vou tentar fazer uma previsão de futuro, vou basear só nos números oficiais da Anatel. Pelos números oficiais da Anatel, tem mais de 7 milhões de acessos em fibra ótica no Brasil. E são 30 e poucos milhões de acessos de banda larga genéricos. E está havendo uma migração. Tem gente saindo da ADSL, passando para fibra, saindo de rádio, passando para fibra. Tanto que, se você verificar os acessos de rádio e de ADSL, eles só caem. E a fibra é o único que sobe. E sobe vertiginosamente. Eles colocaram em 6 meses quase 1,5 milhão de acessos novos em fibra no Brasil, oficialmente registrados no CIS. Então, esta oficialmente pode ter sido até um número muito maior do que isso. É um crescimento de 22% na malha de fibra ótica em 6 meses. Projetando isso, dá 40 e tantos por cento
quase 50% ao ano de crescimento na malha de fibra ótica. Então, nós vamos crescer muito ainda na fibra ótica e tem muito espaço para crescer, porque mesmo se a gente usar os números oficiais ou os números não oficiais, ainda tem milhões, dezenas de milhões de residências sem acesso de banda larga fixa no Brasil. Então, eu acho que a fibra ótica ainda vai crescer muito. Nós temos muito espaço para crescer na fibra ótica. O pessoal falou muito sobre a internet como um commodity. Realmente eu vejo que a internet está virando um commodity e precisa ter outros tipos de serviço. Mas isso vai depender muito das empresas. Não são todas as empresas que vão conseguir fornecer outro tipo de serviço. Depende de quem são os nichos de clientes que ela atende. Eu atendo, por exemplo, bairros que são extremamente pobres, são quase comunidades. Não dá para colocar outro serviço para eles, a não ser a própria internet. Eles não têm dinheiro para pagar por outra coisa. Já quando você está atendendo um bairro mais sofisticado, classe A, classe B, você tem condições de colocar outro serviço. Então, vai depender muito de cada empresa analisar o seu próprio mercado para crescer. Mas nós temos muito espaço para crescer ainda com fibra ótica. As grandes operadoras não estão paradas, elas estão reagindo, porque elas estiveram paradas durante quase 2 anos, esperando o TAC, esperando o PLC, nada disso aconteceu e chegou uma hora que elas tiveram que reagir. E a gente já sabia que isso ia acontecer, e a briga vai ser feia, vai ser uma briga complicada. Só que é uma briga que, assim, se você está com fibra ótica, atendendo bem o teu cliente, está dando um bom serviço, está próximo do cliente, não vai ser fácil ele levar o cliente embora. Não vai ser fácil. Eu já perdi muitos clientes para grandes operadoras, mas porque não tinha condição de competir tecnicamente com o produto que eles estavam trazendo. Eu estava atendendo em rádio e eles vieram com um cabo coaxial, que é a NET. Então não tinha condições de atender, eu não tinha como competir com o serviço. E aí eu perdi simplesmente, mas eu tenho certeza que hoje em dia os clientes que eu tenho em fibra ótica, dificilmente eles seriam levados por uma grande operadora, porque a gente tem muita proximidade com o cliente. E eu acho que isso deve ser mais ou menos a realidade de todos que estão aqui ouvindo a gente. Então, eu tive, como o Maia falou também, a gente agora está no LAC SP, que estamos tendo um contato com muitos países. A diferença é enorme de posição de desenvolvimento da internet com pequenos provedores que nós temos no Brasil. No México, para dar um exemplo, lá tem algo como 300 e poucos provedores. É muito pouco provedor no México. E por que tem isso? Porque o regulamento, a regulamentação do México fizeram a concessão como aconteceu no Brasil, mais ou menos na mesma época, fizeram a concessão de telecomunicações, mas era uma concessão monopolista, ou seja, não podia ter concorrentes. Não tinha a história de espelhinho, não tinha SCM, não tinha nada disso disponível no México. Isso só foi liberado 5 anos atrás, e nesses 5 anos apareceram 300 e poucos provedores. Todos eles trabalhando com rádio. Eles nem cogitam em trabalhar com fibra. Eu até hoje não consegui conversar com nenhum dos provedores mexicanos que eu conversei que estivesse com algum projeto de fibra. Eles só estão trabalhando com rádio corporativos, dentro de cidades, em áreas rurais, e muito espalhado. Parece que tem alguns locais, curiosamente parecido com o que acontece no Brasil, tem alguns locais do México menos desenvolvidos, que são pessoas mais pobres, que têm fibra. Ou seja, no Brasil tem fibra justamente onde ninguém espera que tenha fibra. Tem fibra no meio da favela e às vezes não tem fibra num bairro de classe C. Porque lá tem muito provedor que vai aparecendo e vai realmente fibrando. Então, eu acho até que em termos de... O mercado ele vai tender por uma consolidação. Esse número de provedores, eu acho que daqui a chutando, de uns 5 anos, nós vamos ter algo de 3 a 5 mil provedores, provavelmente, porque eles vão consolidar. Isso é inevitável. E como o Rosaldo, acho que foi o Rosaldo que falou sobre as 3 formas de uma empresa terminar, que é você passar ela para os seus descendentes, ou quebrar a empresa, ou você vender a empresa.
Isso é uma realidade, e eu acho que eu já tive sonhos no passado de passar a empresa para descendentes. Eu achei que era uma coisa viável, mas eu cheguei à conclusão que isso não vale a pena. Vale mais a pena você crescer, consolidar, profissionalizar a empresa e chegar num determinado momento e ela ser consolidada. Eu sou um dinossauro nessa história de internet, começando com acesso discado. Só que quando nós começamos com acesso discado, na cidade que eu estava, tinha 27 provedores de acesso discado. Só na cidade onde eu estava. Esses 27 provedores, entre compras de carteiras e fusões, estão todos no meu provedor hoje em dia. Meu provedor, na verdade, tem 7 sócios, porque ele é a soma de consolidações. Cada sócio desses era um provedor independente em algum momento na vida. E eles foram se juntando ao longo do tempo. Então, eu já vi isso acontecer um pouco no passado e eu acho que isso vai acontecer muito mais agora no futuro. Isso é inevitável, mas para isso, é exatamente o que o Parágio falou, que o Nérgio falou, tem que profissionalizar a empresa. Nós temos que deixar de ser firma e tem que ser empresa. Eu até vi outro dia, foi no Facebook, eu vi um termo que eu achei muito curioso. Que o pessoal tem autoemprego. Então tem gente que é pequeno provedor que ele criou um autoemprego. Ele não tem nem firma, ele tem alguma forma de ganhar dinheiro. E realmente tem provedores com 200, 300 clientes que ele tem lá seu salarinho de 3, 4 mil reais e ele vive com aquilo. Esse vai morrer. Se ele não crescer, se ele não se juntar com outros, se ele não se consolidar, ele vai desaparecer. O mercado, infelizmente, para ele não vai ser bom. Então, numa primeira rodada, acho que tá bom. Ótimo. Então, importante essa visão também sobre consolidação, né? Aqui um exemplo de quem já passou por processo de consolidação e com certeza de sucesso, que está aqui o Basílio nos dando o exemplo e mostrando também essa mudança, agora está na moda, né, de mindset, mudança da forma de pensar e evoluir os pensamentos. A gente coloca uma coisa na cabeça, coloca essa coisa na cabeça e fica com ela e não tira, não avalia nem outras opções. E nós estamos num momento de perceber o mercado e perceber outras opções. Obrigado pela contribuição. Evandro. Boa tarde a todos. Bom, depois de ouvir aqui meus líderes, mestres e, se me permitem, dinossauros aí, com todo respeito a quem eu aprendo, são meus amigos há anos, vai ficando mais difícil falar. Eu concordo em gênero, número e grau quanto ao que foi falado sobre profissionalismo e gestão, que é algo que nós temos que buscar. Mas eu queria então mudar a minha palavra, a minha fala, e queria fazer uma provocação. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Não tenham medo do 5G. Por que eu vou tocar nesse assunto? É um assunto que quem participa de grupos de WhatsApp, é um assunto recorrente, a gente sempre discute. E existem alguns amigos, colegas, às vezes conversam pessoalmente, ou mesmo pelas redes sociais, que têm um medo terrível de que o 5G vai acabar com os nossos negócios, né? E eu vou começar a minha fala para poder justificar isso, contando uma historinha. Por volta do ano de 2009, eu estava numa feira nos Estados Unidos, chama CES, Consumer Electronic Show. Não é uma feira de telecomunicações, é uma feira que se lança novidades de televisão, de eletrodomésticos e também de informática. E eu estava com o Israel Neto, não está aqui para me deixar mentir, e nós fomos no stand e vimos um celular com 4G, que ainda nenhum celular tinha 4G. 2009, mais de 10 anos atrás, a gente ainda, nós provedores aqui, quem trabalhava na época, rádio, não fibra, e nós pegamos o celular na mão e fizemos um teste de velocidade, né? A primeira coisa que você faz, né? Dentro da feira, tal. Esse negócio foi a 20 mega, 30 mega, 50 mega. Nossa senhora, o radinho dá 2 mega, aqui no 4G vai dar 50 mega. Mas esse 4G vai acabar com tudo. Mas aí pensamos bem, olhamos, sabemos que no Brasil provavelmente a gente não vai ter acesso a essa parte móvel, a gente trabalhava já com Wi-Fi. Olhamos, guardamos aquilo como uma lição de casa, e assim, quem acompanha muitos anos o mercado, sabe que já teve o 2G, o 3G, o 3,5G, o 4, aí agora tem o 4,5, que é mais uma invenção de marketing do que propriamente algo, e o 5, que se fala muito no mercado. Então, o que eu queria dizer para você, quem tem fibra ótica e rede de fibra ótica, do meu ponto de vista, como disse o Basílio, está bem estruturado,
e estruturar a sua empresa, não precisa ter medo. A tecnologia vai vir, essa e outras tecnologias virão. A mídia vai divulgar essas tecnologias? Vai divulgar essas tecnologias. Eu estou dizendo para você fechar os olhos para elas? Não, de maneira alguma. Nós, técnicos, sabemos que não deve fechar o olho. Está aqui a Anatel, eu, Basílio, Neger, participamos de um conselho representando vocês na Anatel, onde nós já pedimos a discussão de frequências do 5G para a gente. A Anatel já nos ouviu, vai haver um debate sobre isso. Ninguém está pedindo para você fechar os olhos quanto a isso, mas não criar um pavor. Em algumas listas e grupos, não, porque isso vai acabar com... Não vai. O que vai acontecer é que o seu 1 GB de hoje vai passar 10 GB lá no seu cliente. Que o seu cliente, sim, quer cada vez mais conteúdo, quer cada vez um filme mais alta qualidade, quer interagir mais com os dispositivos, e isso, o 5G sozinho, ele vai vir, vai ser móvel, mas ele não vai ser suficiente. Vai precisar de um backbone, precisa de pequenas células próximas do cliente. Quem entende mais tecnicamente sabe o que eu estou falando. Vai precisar pendurar no poste, vai ter que pagar o poste, que é um outro problema que a gente tem aí, que é um assunto recorrente. Então, não tenha medo disso. Empreenda, continue empreendendo como você vai fazer. E já que nós estamos no tema futuro, nós é que construímos o futuro. Ah, Evandro, mas sim, tem as grandes operadoras. Sim, perfeito. Não é que não são nossas inimigas. Muitas delas fornecem links para a gente. Elas são necessárias. Mas quem é que levou banda larga e digo mais inclusão digital? Lá no bairro da sua cidade, quem chegou com fibra ótica primeiro? Será que eu preciso perguntar quem chegou com fibra ótica primeiro? Se foi operador ou foi você? Mesmo aqui do meu sotaquezinho do interior de São Paulo lá, também, tá? Foram os provedores, cidades onde são cabeados até hoje, que a operadora só tem par metálico, tá? Ou cabo coaxial. Então, sim, temos que fazer a lição de casa, nos profissionalizar, ter gestão. Existe esse movimento de consolidação do mercado, mas nós temos que continuar trabalhando, construindo as redes e buscando conteúdos e valor adicionado para essas redes, que nós vamos vencer etapas e você vai ter que oferecer mais banda. E eu ouvi uma fala aqui, que eu concordo plenamente, não caia naquele problema de o meu concorrente faz a R$ 39,90, eu vou para a minha internet a R$ 39,90. Não, ofereça um produto com mais qualidade, com boa banda, e mantenha o ticket e construa a sua empresa calcada nisso. Se você abaixar seu ticket para uma empresa que, com todo respeito, eu tenho muitos amigos que eram a família e hoje são grandes empreendimentos. Para aquele provedor que às vezes ainda não se licenciou, que nem tem uma empresa aberta, e se você quiser concorrer em preço com ele, fazendo como deve ser feito, com regulamento, com nota, com tudo, você não vai conseguir. Então, você tem que manter a qualidade do seu serviço, do atendimento do seu serviço. Não ter medo quando outra operadora chegar e agregar serviços à sua rede. E tenha certeza que nós vamos ter que daqui a pouco pôr 10 GB. Já existe, a minha empresa já tem um plano de 1 GB residencial. Sua empresa vai ter que chegar no 10 GB logo, e nós vamos ter que soluções, e sem fio não funciona perfeito, nós sabemos disso. Todo mundo está com o celular funcionando aqui? Perfeito, né? Estão conseguindo publicar nas redes sociais. Sem fio tem suas barreiras técnicas. Ele é complementar, existem maneiras de a gente trabalhar. Então, a palavra para o futuro é confie, acredite, deposite na sua empresa, profissionalize sua empresa, mas acredite naquilo que está sendo construído, porque fomos nós que colocamos o radinho lá em cima da casa dos clientes, quando a operadora às vezes tinha só par metálico, depois fomos nós que começamos a fibrar, e as operadoras estão correndo atrás. Elas alcançam a gente mais depressa, elas têm capital, sim, mas como disse o Basílio, se você estiver bem fundamentado, levar o seu cliente é mais difícil. E aí não é só a gestão técnica que muitos de nós sabemos, tem que ter o comercial, tem que ter o administrativo, o financeiro para balancear essas coisas. Ok? Obrigado. Obrigado pela contribuição. E o Thiago pediu para ficar com a letra T por último, né, Thiago? Mas a gente não vai te livrar, não. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui, vou me levantar porque eu não gosto de falar sentado. O negócio é o seguinte, ó. Falar com esses caras aqui é sempre incômodo para mim. Porque eu sou o bebê e eu não sei nada que eles sabem. Então, assim, falando com o Basílio esses dias, a gente olha para trás, assim, para a história, falando com o Basílio falou para mim, olha o que esse cara fazia. E deveria ser preso por isso. Ele tinha os modem lá da escada, e certa hora da madrugada, o Basílio acordava e desligava os modem e religava para alguém que estava tentando conectar, e para quem estava conectado cair.
Ele fazia isso, esse homem, esse senhor de gravata aqui. Tá? Então isso é um crime. Porque eu era o cara que estava querendo conectar, às vezes não conectava, e eu era o cara que caía sempre também. Então a gente olha para trás, olha para a história, e aquilo que era cotidiano e era normal. Porque quando caiu a internet de escada de vocês, fazer o quê? Eu dormi. É como nós falar hoje de pegar uma OLT nossa lá, tirar a porta-pomba, tomar outra. E falar assim, agora 128 vão navegar. E 128 vão dormir. Então, eu sou um saudosista, não sou um futurista. Mas se eu quero falar um negócio para o futuro, vocês, eu já desligar o microfone aqui. Falar para você para o futuro é o seguinte. Pessoal, o que a gente vê como realidade hoje, como regra hoje, daqui a 10 anos não vai ser. E por mais que vocês fiquem pensando em teoria de que vai ser ou não vai ser, não vai ser. A minha filha de 4 anos nunca viu um intervalo da Globo, nunca. E nós esperávamos pacientemente a TV Colosso para ver. E volta e meia pegava no sono e não via e perdia a TV Colosso. E não podia ver novamente. Hoje em dia eu assinei o Globoplay para ver a TV Colosso. É um trauma de infância. Então assim, ó, vocês entendam o seguinte, foquem no comportamento do consumidor. Esqueça a fibra. Desculpa, Ronaldo. Quem tem rede de fibra, levanta a mão. Quem tem rede? Levanta a mão aí. Quem tem rede de fibra? Todo mundo tem. Quem tem uma mesa de polimento? Se falasse de fibra há 20 anos atrás, todo mundo tinha mesa de polimento. E hoje ninguém tem mesa de polimento. Nós somos muito bons em tecnologia. Nós simplificamos as coisas. Nós aprendemos a simplificar tudo. Fazia fusão nas caixas de CTO, agora faz conector. Nós puxava cabo TP nos varal, agora puxa fibra. Nós somos bons nesse negócio. Agora nós somos ruins de entender o que o consumidor quer. E eu estou copiando o Rogério Couto aqui e ele está bravo comigo. Mas a gente paga um dinheirão para esse cara ir lá na nossa empresa dizer o que ele acha que o consumidor quer. Só que a gente está na casa do cara e não pergunta para ele o que ele quer. Aqui valor adicionado, vamos botar serviço, não sei o que, mas o cara quer. Eu vou botar lá, vamos descobrir o valor adicionado que o cara queira, para ele pagar com gosto. Fatura de 10 mil reais por mês lá, então bem, eu quero essa merda aqui, desculpa. Então, pessoal, o foco hoje é, foquem no comportamento do consumidor. O que esses caras querem? Não vamos, desculpa, Basílio, desculpa, Maia, mas não é o deles, dos velhos. Vamos focar nos novos, nas crianças. Porque eles, daí diz o Rosauro assim, mas você pode ter uma empresa para deixar para o sucessor, você pode ter uma empresa para falir e quebrar, você pode ter uma empresa para vender, ou você pode ter uma empresa para morrer trabalhando também. E nós vamos morrer trabalhando que a gente gosta desse negócio. Um dia o cara chegou e quis comprar um provedor. Eu cheguei para minha esposa, tá, aqui, falei, Jaque, o cara quer comprar um provedor. Não é muito dinheiro, mas se eu botar numa poupança, eu vivo o resto da minha vida. Tomo minha cerveja, como meu churrasco, sem trabalhar. Daí ela falou assim, tu vai fazer o quê da vida, Thiago? Tu vai querer abrir outro provedor. Então, Rosário, eu não vou vender o provedor. Eu quero morrer no provedor. Se Deus quiser, na minha mesa eu vou cair. Tá? Tá bom? Então, pessoal, desculpa as brincadeiras, o palavreado. Eu queria olhar no olho de vocês e dizer para vocês que o consumidor é que dita as regras. E o consumidor mudou, está mudando. A minha filha não olha televisão. E os filhos de vocês não olham televisão. A minha filha olha o que ela quer na hora que ela quer. E ela não tem 5 segundos para esperar de paciência. O programa do YouTube, ela pula. Ela aprendeu com 1 ano e meio a pegar o dedinho e pular. Tá? Então foquem nisso. Eu estou focado nisso. Eu quero saber o que o consumidor quer. E eu quero adivinhar isso. Mas eu sou muito ruim nisso. Por isso eu pago o Rogério. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais. Oi, Tiagão. Muito bom, muito bom. Obrigado pela contribuição, Thiago. Viu? Ele disse, bom, pessoal, não sei se eu vou ter que contribuir quando chegar no final, que eu sou da letra T. Não, vai sim. Tá aí, demonstrou que tem competência para nos ajudar. E é verdade, ó, o foco no consumidor. Thiago, os meus filhos estão na mesma linha dos teus. Teve um dia que eu coloquei... eu fiz 2 experiências. Fiz 2 experiências lá em casa. Eu desrosquei... Eu tenho Sky, eu moro fora, tenho
tem a minha FTTH lá que me atende, e aí eu desrosquei o cabinho coaxial da Sky atrás, fui mexer no cabo de rede lá para ligar a nossa TV lá da empresa e vou aproveitar, vou desrosquear o cabo da Sky. A minha esposa reclamou para mim que o cabo estava desrosqueado, passou de 40 dias. Sei lá, eu não vou falar que é 2 meses, porque eu acho que não foi isso. Mas foi quase 2 meses depois, ou seja, eu estou pagando a Sky sem usar. Então, essa é a primeira. Aí depois ela precisava olhar um programa lá, que a amiga tinha recomendado, então eu orientei lá, conecta atrás, eu estava viajando. Então, 2 meses sem ver que a Sky estava fora do ar. Outro movimento que eu fiz no final de semana, eu desliguei tirei a TV do Wi-Fi e forcei as crianças a usar Sky. Quando dava o intervalo, eles choravam. A propaganda, eles choraram. Porque eu tenho 6, 4, 2 anos, né? Começaram, pai, ó, tá com problema, eu quero, não, o meu desenho não dá, não. Eles não sabem o que é intervalo, eles não conhecem, eles choram. Então, é algo assim que nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai vir pela frente, de fato, em termos de comportamento do consumidor, realmente. Mas vamos voltar o microfone lá para o começo. Nós temos agora um desafio maior. Nós temos uns 2 minutinhos, uma mensagem final. O Rogério tá indo embora porque ele tá vendo se ele vai mudar a palestra dele agora, entendeu? Viu, Thiago? Olha o que você fez com eles. Estão indo lá, ele e o Ronaldo já estão combinando ali. Pô, Thiago, o Thiago provoca... Eu tô brincando. Bom, mas, Magno, eu acho que a gente conseguiu fazer aqui um painel extremamente rico, com visões mais recentes, visões mais... para não dizer velhas, né, mais antigas e tudo mais, desse processo. Mas acho que faz parte, né, Faz parte do processo. Faz parte de nós botar tudo isso dentro do mesmo caldeirão aqui. E aí eu queria sacanear o Thiago, porque ele roubou o que eu ia falar, né? Que a minha segunda fala ia ser... Primeiro era alertar todo mundo que tem que se profissionalizar. E, Rosauro, acho que você tocou num ponto-chave, e o Thiago também. A gente tem que criar uma empresa que ela sobreviva a você. Esse é o ponto, né? Hoje todos aqui são com certeza peça fundamental dentro das suas empresas e talvez essenciais, mas a gente sempre tem que ter em mente que a gente não é insubstituível e que esse negócio tem que rodar sem a gente. Senão a gente não consegue nem vir aqui participar de um evento maravilhoso como esse. Isso eu acho que esse trabalho que todas as associações têm feito no incentivo desses eventos é isso, gente. É tirar vocês da caixa, do casulo lá que vocês estão colocados e vir para cá para poder justamente a gente conversar um pouco mais sobre futuro, sobre passado, sobre o presente, né? E aí eu vou dar um número interessante. As crianças estão passando 25 horas por mês vendo o YouTube. 25 horas por mês. Acabou de sair um estudo. É assustador. Tá? Vou dar mais uma outra informação. Eu lembro que quando começou a discussão lá atrás, na fibra e tudo mais, né? Aí todo mundo falava assim para nós, não, mas é que eu quero ser triple play. Eu quero ter TV, eu quero ter telefone, eu quero ter internet, porque senão não vou competir no mercado. E aí eu comecei a arrumar as primeiras inimizades com vários provedores e dizer assim, você está errado, você vai quebrar a cara com isso. Você só vai gastar dinheiro em fazer essa trolha desse negócio de TV e de telefone e não vai trazer resultado. Foca em fazer uma internet de qualidade, porque está vindo uma onda de uma mudança gigantesca na forma como as pessoas veem a internet. Então, o que o Thiago comentou, e era o gancho final aqui que eu ia usar para vocês, é o seguinte, a população agora está muito mais interativa e muito mais ligada, mas ela quer on demand, né? Ela quer on demand. É ruim pra caramba pra gente, né? Porque a gente quer lá um ticketzinho maior, né? Uma graninha maior e tal. É ruim pra gente, mas o que está acontecendo, a forma como as coisas estão acontecendo, vai acontecer mais mudanças ainda, gente. Então, a forma de ver TV, como a gente entende, não é a forma que já é a realidade da criança de hoje, tá? Com certeza, teu filho deve ter 2 tablets, né? Porque já é multitela. Porque ele põe o joguinho num
e ver o vídeo do YouTube de como ele joga no outro. O meu filho de 5 anos faz isso. Ele põe no YouTube para ver o vídeo daquela fase que ele está com dificuldade e do lado aqui ele está jogando para ver como que ele vai passar. Então, essa coisa vai realmente acontecer e já está acontecendo de uma forma bastante grande. E acho que a gente tem que ter um olhar inovador, né? Uma outra coisa que a gente acabou não falando aqui. Eu acho que tem muita oportunidade para ser explorado, eu acho que o Rosauro colocou bem, nós estamos na casa do cliente, o Thiago colocou isso bem. A gente tem que entender o que o cara quer. A gente não faz nenhum esforço, pelo menos a maioria do que eu conheço, dos provedores, não faz nenhum esforço para entender se ele pode ofertar algo a mais. Vocês só sabem vender internet, gente. Precisa aprender a vender outras coisas, precisa entender esse processo. Oh, mas deixa eu ajudar, aqui não está dando conta nem de instalar o que tem. Eu Também sei, tem isso. Eu sei. Felizmente é um mercado que tem uma demanda ainda muito grande. Mas o que vai acontecer é o seguinte, nós estamos passando por uma crise econômica muito severa, mas muito severa, tem 13 milhões de desempregados. Se o nosso país começar a melhorar um pouco, vai ter mais demanda ainda. E vai aumentar mais a demanda. Então, se a gente não tiver preparado para esse momento, essa inovação, eu acho que a gente vai ter problema. E o ponto-chave, só para finalizar, pelo amor de Deus, façam conta e não comecem a brigar por preço. Vocês vão quebrar. Tá? É uma triste realidade. Vão quebrar crescendo. Cresce, não vai morrer pagar, crescendo. Né? Telecom, né, que é grande parte do que a gente faz, né, é altamente CAPEX alto, né? Recursos intensivos. A sua margem está no SVA e nos outros serviços. E se você não tomar cuidado com isso, você não vai conseguir fazer a roda girar. Então, não adianta diminuir preço, brigar por preço. Brigar por preço pode dar problema para o futuro para vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Parajo. Neger? Bom, acho que só acrescentando brevemente, acho que a mensagem importante, né, além de todas as questões técnicas, é a questão realmente do foco do mercado, do foco do cliente. Né? Como foi bem colocado, a gente está dentro da casa do cliente, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, e essa é uma oportunidade distinta de conseguir abrir os negócios, e aí eu digo, não só focados dentro da área de tecnologia, como outras coisas, né? Quer dizer, tem casos de sucesso aí de provedor que incrementa a receita vendendo seguro residencial, já está com o cliente, já está com o boleto, já está com tudo ali, e que não bota um outro produto ali, o que vai ser, se vai ser pão de queijo, se vai ser SVA, se vai ser chimarrão, enfim. Tem até um poeta gaúcho, né, desse país que nós estamos aqui agora, o Mário Quintana, que num dos textos dele ele fala lá que a gente muitas vezes acaba terminando desdenhando da caça pela aventura da caçada, né? Então, quer dizer, a gente fica investindo tanto em construção de rede, construção de tecnologia e tudo mais, mas de repente a gente já tem ali na nossa mão uma base de clientes que podem estar querendo outros produtos e outros serviços que muitas vezes até estão desvinculados do nosso core business, do produto principal, e isso pode ser explorado sim, isso é uma grande oportunidade. Não é todo mundo que tem a capilaridade que as empresas do nosso segmento têm. Então, acho que isso é importante, todo mundo ter essa visão, essa análise. E até dentro da Abranet, por ser uma entidade antiga e bastante heterogênea, quer dizer, não tem empresas que só cuidam da parte de acesso, de conectividade, mas tem empresas que trabalham com aplicações, meios de pagamento e, sinceramente, empresas que fazem coisas que até hoje eu não entendo muito bem o que eles fazem, mas eles são muito bem sucedidos, né? Então, é interessante a gente ter esse foco nessas outras aplicações e entender essas oportunidades, porque o principal, a gente tem o contato direto e a proximidade, que é o cliente, né? Então, a gente entender os nossos clientes e esses nossos nichos, eu acho que a gente consegue estar evoluindo bastante nesse mercado. Acho que são os desafios que nós temos pela frente aí. Muito obrigado. Obrigado, Neger. Bem, trabalhando isso tudo que os colegas falaram aqui, eu fiz um trabalho muito específico no meu provedor. Eu acho que é um diferencial que a gente pode ter em cima do contexto que está sendo debatido. Qual que é um combo que você entrega? Esse combo, às vezes, tem um item que você pode estar acrescentando ali, que ele não é físico, que é o kit comodidade, kit conforto.
o atendimento diferenciado. Eu tive o prazer e a honra, assim, eu tenho um condomínio de luxo que eu atendo, onde o meu ticket médio lá é R$ 169. 100 mega, meu lá é 219. É um condomínio de luxo. Então, é os clientes mais chatos que tem para você tratar. Porque ele quer que o Wi-Fi que está aqui funcione lá na área gourmet dele, que está a 1 quilômetro de distância. Ele quer que o Wi-Fi funcione. Até você explicar para ele entender que existe a necessidade de um cabeamento para interligar os repetidores, que aquele que liga de tomada não vale nada, aquele ali é um lixo, aquele repetidor de tomada, então ele não consegue entender, ele acha que não, a sua internet está ruim. E engraçado que assim, aí o pessoal do condomínio, da administração, fizeram uma pesquisa de satisfação para poder, senão nós vamos colocar um outro provedor aqui. Aí fizeram uma pesquisa de satisfação dos 140 clientes que eu tenho, 120, quase 130, não, 134, uns 8 só, questionaram que estava sendo mal atendido. E o que mais se ganhou na pesquisa foi o que? A satisfação do meu atendimento, dos meus técnicos, a qualidade de atendimento, o tempo de resposta entre a manutenção, entendeu? Na hora ali, maior parte ser resolvido por telefone. Então, assim, eu fiquei feliz com isso. Falaram, olha, os técnicos são de uma educação ímpar. A qualidade de atendimento, domingo eu tenho um plantão, se ligou ali até certa hora, manda um técnico lá, isso qualquer, desde o cliente A, B, C, D. Então eu tenho um plantão domingo. Então, eu acho que a gente tem que inserir nisso o kit comodidade, o kit conforto. Então, isso é um orgulho muito grande para mim que aconteceu, em saber que na pesquisa de satisfação, o que eu mais ganhei ponto foi no atendimento ao cliente. A satisfação fala assim, não, pelo amor de Deus, não tira ela aqui não, por quê? Cara, os caras têm um tratamento diferenciado. E os que estavam reclamando, porque não tinham feito o cabeamento. E aí, a gente instruiu esses para fazer um cabeamento. Então, a gente pode oferecer o kit comodidade, é o kit conforto, que isso operadora nenhuma sabe dar. Vocês sabem dar, eu sei dar, todos nós aqui sabemos dar. Ô, Robson, então, acho que isso é perfeito. O pessoal gosta muito de dar, né? Pouco de monetizar, como diz o Rosauro. Então tem que monetizar isso aí. E monetizar, exatamente. Então, eu, por exemplo, eu tenho um ticket alto lá, eu monetizei dessa forma. Eu te entrego, eu não cobro vistoria técnica se tiver algum problema que foi gerado por você, mas vocês têm um diferencial de atendimento. Então, é saber tratar o cliente. Igual, não vou lembrar quem falou aqui agora. O nosso maior produto, a nossa maior riqueza é o cliente. Não é a CTO, não é a fibra, não é nada disso. Então, nós temos que, exatamente, entregar esse kit comodidade para o nosso cliente, que não tem valor nenhum. É só você capacitar a sua equipe. É você treinar e falar com ela, olha, atende, porque é esse que paga seu salário, que paga o salário de todos nós. Então, tem que ter um pouco mais desse kit conforto, dessa comodidade para o nosso cliente. Muito obrigado, Robson, pela contribuição. Sobrou mais ou menos um minuto e pouquinho para cada um. Então, bom, primeiro, né, agradecer o aprendizado grande aí, estar aí com os mestres aí que sempre nos ensinam muito. Eu só queria complementar, seguir a linha do que o Thiago falou, né, o nosso Thiago Coach estava falando aí sobre entender o comportamento do usuário. Eu queria fazer uma comparação com um outro setor. Quem vocês acham que mais vende alimento no Brasil? As mercearias ou os supermercados, os hipermercados? São as mercearias. As mercearias vendem hoje por volta de 70% do alimento no Brasil. E por que elas vendem? Porque quando você chega na mercearia, por exemplo, eu gosto de comprar carne, acho que aqui no Rio Grande do Sul o pessoal também gosta bastante, né? Aqui gostam muito. Você chega lá, o açougueiro já sabe o tipo de carne que você quer, já sabe como ele quer que você corte. E é isso que a gente tem que ter nessa porta aberta com o cliente, a gente tem que saber o que ele quer. Ou seja, quando ele chega na porta, a gente já tem que saber o que ele quer. Ele espera isso. Se a gente conseguir fazer isso, enquanto isso é pequeno, a gente faz isso naturalmente. Por isso que eu acredito que os provedores bem pequenos vão ter uma vida muito longa. Por quê? Porque o cliente não é cliente dele por nada, ele é cliente por relacionamento. Isso faz a diferença. Agora, quando você cresce mais um pouco, aí você está virando um supermercado, aí a coisa pode ser que comece a complicar um pouco mais. Você vai entrar num outro tipo de concorrência. Então, talvez o desafio é como a gente ter uma rede de mercearias, né? Como a gente pode fazer isso, de ter essa proximidade grande com o cliente. Eu acho que é o que o Thiago falou, entender o comportamento do cliente. Obrigado. Obrigado, Rosauro. Maia? Bom, só
complementar, tudo isso, esse desejo do cliente, adivinhar o desejo do cliente, ou saber o que o cliente quer, é a chave realmente da coisa. Vou apenas relatar um trabalho recente que nós fizemos no nosso provedor, que vai mais ou menos de encontro a isso, que é você pesquisar junto aos clientes o que ele quer, perguntar de forma clara, que você vai descobrir muita coisa que você não sabia, você não imaginava. Depois que nós quebramos a barreira do 100 mega, velocidade não é mais problema. 100, 200, 300, 400, velocidade, não adianta você só ficar dobrando velocidade e mantendo o preço. Isso aí vai ter um fim, né? Podemos chegar no 1 GB, no 10 GB, sim, podemos, mas não é esse mais o foco. Então, descobrir esse desejo do cliente. E aí nós estávamos tentando criar um produto baseado no desejo do cliente, né? Que acho que o desafio de todo mundo é esse: você descobrir o que o cliente quer e criar um produto e monetizar esse produto. E, para nossa surpresa, nós descobrimos que a gente já fornecia esse produto, só que a gente não monetizava ele, que é a assistência técnica. Por quê? Quando o usuário reclama hoje, a gente manda um técnico na casa dele, ele faz toda a coisa. Então, nós simplesmente estruturamos agora, estamos em fase de implantação, desse serviço estruturado de uma forma, quantas visitas que tem direito, de um laudo inicial durante a instalação, com a planta do local, com nosso projeto de Wi-Fi para dentro da casa do usuário. E tem uma parte desse serviço que ele vai ser vendido e não vai ser cobrado, ele vai continuar não sendo cobrado diretamente do cliente, mas na nossa composição de planos, ele vai entrar como um serviço, como um combo. E aí, de certa forma, nós estamos monetizando ao não ter que recolher imposto, ICMS, sobre essa parte do serviço, que a gente vai definir de forma. Ele pode contratar a internet diretamente, se ele não quiser esse serviço? Pode, vai custar R$ 99,80. Se ele contratar no combo, vai custar R$ 99,90. Só que o valor desse serviço vai ser 20, 25, 30 reais, um valor ainda que vai ser um valor com um serviço claramente definido. Esse é um dos serviços que eu acho que todo mundo presta aqui, mas ninguém, ou pouca gente, deve ter parado para estruturar esse serviço. Tem um exemplo, quem inspirou isso aí foi até o Carlão, do Paraná, que ele tá por aqui hoje, não estou vendo ele aqui, mas ele tem esse serviço de uma visita técnica com um laudo de toda a instalação do usuário, onde ele tem o Wi-Fi. Faz um projeto de Wi-Fi para cobertura, porque esse é o grande problema hoje. O cara quer que o Wi-Fi pegue em todo lugar e para isso tem que ter um projeto, não pode deixar o usuário fazer sem uma orientação. Então, acho que esse uma das coisas que a gente já pode fazer, porque a gente já faz. Obrigado, Maia. Rafael, agora já embasados de muitas informações, e você como usuário também, ou a visão, o que você enxerga em relação a esse mercado? Bom, a gente falou aqui sobre números, né? Então eu queria contar que a Anatel, explicar que a Anatel está fazendo um plano de mapeamento de todas as infraestruturas de rede do país. Esse plano chama-se PERT, que é o Plano Estrutural de Rede de Telecomunicações. E esse plano é baseado nas informações que a gente recebe, né? Então, por isso, mais uma vez, a importância a gente ter os dados atualizados do setor, a gente poder mapear as deficiências, né? E eu trouxe alguns números que eu extraí desse relatório, que está lá disponível no nosso site, na parte de dados e infraestrutura. Então, a gente tem hoje no país, tem 2.198 municípios que a velocidade média de conexão é menor de 5 megabits, dá mais ou menos 40% dos municípios. Falando do Rio Grande do Sul agora, né, nós temos, então, 110 municípios que já estão com backhaul de fibra e que estão nessa condição de velocidade média baixa. Ou seja, por que eu estou falando isso? Eu estou mostrando que há espaço para crescimento, ainda existem nichos desatendidos, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma densidade também de banda larga fixa de 50,7%. Em comparação com os nossos vizinhos aqui, Santa Catarina 63,1% e Paraná 59,3%. Ou seja, estamos no último lugar aqui na região sul, dentre os estados da região sul. Acho que a gente tem espaço para crescer no Rio Grande do Sul.
Né? A gente tem, bom, no Brasil a gente tem hoje acesso à banda larga a 31,7 milhões. Municípios com fibra a gente tem 67,6%. Ou seja, tem 1/3 dos municípios do Brasil que ainda não estão com backhaul de fibra. Mais uma oportunidade de negócio, talvez, aí para avaliar. No Rio Grande do Sul, nós temos 388 municípios com fibra e 109 sem. Ou seja, ainda tem também, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, um gap aí para a gente cobrir, né? Então, tem espaço para fibra, sim. Eu concordo com o nosso colega quando ele falou ali que não precisa ter medo do 5G, não vai... Eu acho que são complementares, a minha opinião, né? Agora, não falando para Anatel, mas a minha opinião de quem está olhando o mercado. Vai vir um leilão de 5G, provavelmente o foco vai ser as grandes operadoras, mas elas não vão utilizar as novas faixas de frequência, até porque são faixas que não são propícias para cobertura e sim para capacidade, 3,5 GHz, né? São faixas que você precisa de muitas estações para ter uma cobertura grande, geograficamente falando, né? Para vencer barreira, né? Não é 13,5 não é uma frequência para vencer barreira. Exatamente. Então, eu acho que o trabalho, é muito importante esse trabalho dos pequenos provedores de levar a fibra para o interior. Não vai ser muito pouco afetado pelo leilão, também concordo com isso, né? Mas é uma oportunidade também. Como eu falei, eu defendo que o leilão seja formatado de uma forma que permita os pequenos provedores também ter acesso a essa tecnologia, porque a gente vai restringir só para os grandes, né? Então, para fechar, eu queria colocar 2 desafios que eu vejo aí para o futuro também, né? Na verdade, já é o presente, mas eu acho que vai intensificar no futuro. O primeiro deles é a questão da cibersegurança, né? Como é que o provedor pode ajudar aí para o governo a combater os crimes cibernéticos, que a gente sabe que está intensificando, né? Eu não vou citar aqui porque é uma miríade de crimes, mas enfim, como é que os provedores podem ajudar, até porque eles vão ser cobrados pelo governo também cada vez mais. E outra questão também que eu sei que afeta o mercado, né? E aí a gente coloca junto também a questão da tributária, né? A gente sabe que historicamente no Brasil a tributação de telecomunicações é uma das mais altas do mundo. A gente sabe que isso é uma restrição para o crescimento do mercado. É uma coisa que dificulta a gente universalizar o serviço. E como é que a gente pode se ajudar, né? Eu pelo menos, eu particularmente defendo o modelo com menor carga tributária. Então eu lanço essa questão aí para a gente ver como é que a gente pode sensibilizar, principalmente o governo estadual com o ICMS, para diminuir a carga tributária do setor e a gente poder avançar aí no crescimento. Obrigado. Rafael, agradeço a tua contribuição. Nós estamos prevendo uma audiência oficial com a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, junto com a Brint, vai nos acompanhar, para que a gente possa exemplificar alguns casos de autuações que tiveram, né, pelo menos 1 ou 2 sem o menor cabimento, essa é a grande realidade, e a gente quer sair um pouquinho da esfera da judicialização, mas de botar em cima de uma mesa e olhar de maneira prática, assim, que não tem coisas que não fazem sentido algum. Então, nós estamos bastante comprometidos com essa questão da tributação, porque o modelo de tributação, pelo menos que o Estado do Rio Grande do Sul adotou, né, a maneira como ele tem se posicionado, ele afugenta o provedor a querer se regularizar, né? Ao contrário, ao invés de convidar, ele está afugentando, diferente da política que a Anatel fez, que foi de integrar. Imagina se a Anatel tivesse trancado o pé e dito assim, não tem que fazer projeto todo mundo. Aí sim que a gente estaria, né, o boi tinha ido com a corda. Agora, pelo menos, o boi está no curral. A gente vai trazendo o pessoal para dentro devagarinho, vai indo. Quando vê, está todo mundo... É um processo cultural, um processo quase de educação que tem que se fazer. E na área fiscal não é diferente. Então, a gente tem agendas para isso, né? O pessoal do MCTIC se colocou à disposição também, está contratando uma consultoria para posicionar, para que o Ministério possa ter a sua posição. A Anatel já se posicionou favorável à separação SCM-SVA. Nós temos consultas feitas pelas entidades, todas elas favoráveis. A Anatel em Brasília se posicionou, respondeu favorável, e o governo, que não conhece telecomunicação, não entende como funciona, quer arbitrar isso de uma forma totalmente leonina. Então estamos muito preocupados, essa é uma das pautas. Assim, nós temos também a pauta dos postes, né, que tem também bastante a irregularidade, e aí nós temos o dever, nós aqui, quanto líderes das associações, de levar essa informação, de incentivar o nosso associado a se regularizar, né, seja na questão de documentação e pagamento do compartilhamento, e seja também na padronização do cabeamento, que, né, chega a dar vergonha, dependendo de onde é que a gente anda. E a gente tem que
também colocar o espelho e olhar isso e saber enfrentar a realidade que a gente tem. Então, obrigado pela tua serenidade e principalmente pela clareza que tem aqui. A Anatel está muito bem representada aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Bom, realmente essa questão de tributação é que aqui nós estamos falando de perspectiva, mas na verdade tem riscos, né? Nós temos vários problemas para enfrentar, né? Que é tributação, poste, realmente são vários problemas. Mas uma coisa que eu queria complementar o que o Evandro falou sobre a questão do 5G. Realmente não é para ter medo do 5G. Porque o 5G, ele é uma tecnologia que ele dá altíssimas velocidades, tem grande capacidade, se tiver uma antena em cima de cada um de nós aqui praticamente. Então, ele realmente precisa de uma infraestrutura enorme para cumprir aquilo que ele, teoricamente, é capaz de fazer. Se a gente tivesse 5G dentro desse salão aqui, nós temos que ter pelo menos umas meia dúzia de antenas aqui, num salão desse tamanho, para poder atender corretamente de acordo com o que o 5G é capaz de fazer. Então, na hora que isso sair na rua, é uma antena, uma herb a cada 2, 3 postes. Então, não é para ter medo. A fibra é um competidor muito forte para o 5G. Claro que o 5G é importante, ele é complementar, e os provedores, nós estamos trabalhando junto à Anatel para tentar que, quando o leilão sair, que ele tenha uma opção de participação por cidade, onde teria condição de o provedor competir, mas é porque o provedor quer participar da festa, mas ele tem que tomar cuidado para não ter medo do 5G e deixar de passar fibra, porque isso daí, a fibra é a solução realmente. Tá? Obrigado, Basílio. Bom, pessoal, de novo, nas provocações, eu queria fazer, já que nós estamos falando do usuário em si, né, ou do nosso assinante, se você tem filho menor de 18 anos, ele usa e-mail? Né? Vamos mudar um pouco da tela do vídeo para um outro assunto que tem a ver em mudança de comportamento. Talvez ele tenha um e-mail grátis para logar em alguma coisa, né? Mas ele usa e-mail, a caixa postal dele deve estar abandonada faz tempo. Se ele tem um para logar, se ele não usa o Facebook para logar nos dispositivos ou outra rede social, né? Outra coisa das historinhas que às vezes eu gosto de contar, eu tive esses dias na Best Buy. Quem sabe o que é Best Buy? É a maior loja de eletrônicos lá dos Estados Unidos, paraíso dos nerds e técnicos, tem eu, né? Então, você entra lá, tem a seção de televisão, seção de notebook, tem uma seção inteirinha de casa conectada. Então, produtores de roteadores que a gente compra aqui, perdoem falar a marca, mas só, por exemplo, KTP-Link, D-Link, tem lá tomada com IP conectada, controle da temperatura dos ambientes, tá? $50, $30, $20, $100, rádio-relógio, controladores dos mais diversos itens da sua casa. Até fiquei com vontade de comprar alguns, mas a tomada é padrão americano, para variar, né? Não tem o padrão nacional de tomada. Mas essa conectividade parece ser um desejo. Quer ver quem tem produtos dessa marca? O Google. Tem a Nest e controle de temperatura, controle de tomada dentro da casa. Digo mais, tem um roteador e os roteadores todos nessa seção e as antenas de Wi-Fi não são uma peça, são 3 peças para distribuir dentro da casa. Porque senão você não conecta todos os dispositivos, nós sabemos bem disso, quem trabalha aí com isso. Tá? Então, é uma mudança, é sim estar na casa do cliente, é sim entender, né? Passa por um monte de coisas que a gente falou coisas da ponta A até a ponta Z. Né? Falamos de coisas técnicas, mas também da experiência do cliente, do relacionamento com o cliente, que é sim muito importante entender o que ele quer. Mas daqui a alguns anos, o que o cliente quer muda muito, né? Como disse o Tiago. Então, nós temos que estar observando isso, ok? Vamos lá, Tiago. Pessoal, obrigado, Internet Sul. Obrigado, presidente, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a quem ficou até o final. Então, meu último recado é esse. Quem não tem filho, tenha um filho. Para poder te ensinar. Para poder... É tipo um curso intensivo de entender de pessoas. Os caras dizem... Eu vou levantar. Os caras dizem que o momento do nascer de um filho é o momento mais emocionante que existe. Quando minha filha nasceu, não foi emocionante.
Quando ela saiu da minha esposa, eu queria matar todo mundo. Quando o médico pegou ela, eu queria matar o médico. Ela estava com umas coisinhas na cabeça. Meu Deus, é cheio de verruga, guria. Então, assim, entender de gente, pessoal, é muito difícil. A gente não entende nem da gente direito. Entender o gosto. Pessoal da Brint aí, mudar o mindset. Então, obrigado, pessoal. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo quem aguentou até o final aí. Tudo de bom? Quem não tem filho, faça-o. Obrigado a todos. Obrigado essa participação seleta está aqui com vocês. Com certeza é um momento histórico para todos nós e para o Rio Grande do Sul aqui. Muito obrigado pela atenção. Obrigado pela participação. Até mais, pessoal. Até o próximo.